pela vida da tua filha, Senhor, que hoje é o dia que o Senhor fez. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor, para ouvir, Pai, todas as pérolas, Senhor, que a tua filha vai, Pai, vai falar aqui para cada um de nós. Nós sabemos que o tesouro está dentro de nós e nós precisamos aprender para colocar isso em prática. Senhor, graças te damos por essa sala, graças te dou pela vida da Mônica, graças te dou, Senhor, por esse momento de estarmos aqui reunidos no único propósito, Pai, que é de aprender mais de Ti. Abre o nosso entendimento, Senhor, leva cativa a nossa mente e nos coloca, Senhor, ligado aqui, Pai, em tudo que for falado, tudo que o Senhor já colocou e vai usar a Tua filha, Senhor, para falar com cada um de nós, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para esse dia para cada um de nós. Por isso te damos todo louvor, toda graça, toda adoração é ao Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse momento. Continuando, Senhor, ligada a Ti, Senhor. Muito obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Obrigada, minha boneca de porcelana Zita Guimarães. Vem para cá, minha pastora Rose, saudade de te ouvir, mulher. Fica aqui com a gente. Graça e paz, meus queridos, graça e paz. Tudo bem? Deus hoje, colocou no meu coração um estudo que eu já ouvi muitas vezes, mas hoje eu queria trazer algo assim, onde Deus vai nos ensinar através de um discipulado. O que é um discipulado? Não é entender as escrituras. Discipulado é associar as escrituras com o cotidiano da nossa vida. É de que forma eu aplico a palavra lida, ensinada com o meu dia a dia. Saber que Jesus curou é maravilhoso. Saber que Jesus libertou é mais maravilhoso ainda. Mas de que forma a cura e a libertação se adequam ao meu dia a dia? De que forma eu me curo? De que forma eu me liberto? Como isso é real no meu dia a dia? Se não fosse assim, a palavra de Deus seria um conto, uma história que nós leríamos hoje e amanhã não teria revelação. E não é assim que acontece. E Jesus ele foi muito categórico, Jesus foi muito enfático. Por 3 anos, Jesus focou não nos milagres, não na libertação, não na cura. Jesus focou no discipulado. Jesus quis ensinar. Jesus prezou pelo discipulado, porque ele sabia que quando nós somos discipulados, nós somos transformados. Só o discipulado nos transforma. Só o discipulado entra no nosso caráter. E um dia Jesus estava com os discípulos e havia uma grande multidão. E Jesus sobe ao monte, sobe a uma colina, né? E a gente sabe por que Jesus fazia isso, por causa do vento. E o vento tem o poder de propagar a voz, fazer a voz chegar ao maior número de pessoas. Então Jesus usava essa estratégia do vento para que a sua palavra pudesse chegar ao coração de muitas pessoas, e havia uma multidão atrás dele. E Jesus começa com esse texto, foi o primeiro discipulado que ele faz com discípulos e com a multidão. Então, discipulado é para todos, né? É para todos. E aí Jesus começa lá no capítulo 5 de Mateus, e ele vai falar do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Todas as vezes que você ouvir alguém ministrar sobre bem-aventuranças, você vai se lembrar que esse é um texto que fala de discipulado. E no capítulo 5, versículo 1, diz que, vendo Jesus as multidões, ele não viu somente os fiéis dentro da igreja, ele não viu somente aqueles que estavam interessados, ele não olhou só aqueles que faziam parte da célula dele, não. Ele olha a multidão. Discipulado é para a multidão. E como se assentasse, elas tinham desejo de aprender. Aproximaram-se
os seus discípulos. Primeiro vem a multidão, depois vem os discípulos, todos se assentam, se aquietam, e Jesus passa a ensiná-lo. Todo discipulado tem a ver com ensino. O porquê, o para quê, o como, né? Para que eu vou ensinar? O porquê que eu vou ensinar? Como eu vou ensinar? De que forma isso vai ser aplicado? E veja bem, queridas, as bem-aventuranças têm a ver com o meu caráter. Quando Jesus vai nos ensinar vários contextos, não sei nem se a gente consegue terminar hoje, mas se não terminarmos, não tem problema. Contanto que a gente absorva, que a gente saboreie, que a gente coma de forma prazerosa o ensino da palavra de hoje. Então, ele começa a dizer, olha, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a primeira temperança, e são 9, né, que ele vai falar aqui é de humildade. Aí você associa na nossa língua, né, tão vasta, ela vai associar essa humildade aí com o quê? Com pessoas de poucos recursos, né? Assim, ai, fulano é tão humildezinho, fulano é tão pobre, fulano é tão necessitado, fulano não tem dinheiro. Então, Jesus está falando aqui que todo pobre de espírito tem o reino dos céus garantido? Não. Todo rico vai para o inferno? Não. Essa humildade aqui não se refere a dinheiro. Ela não se refere a temperamento. Ela não se refere a um status social. Ela está se referindo a uma necessidade. Do lado da tua Bíblia, se você puder colocar bem-aventurados os humildes, coloca entre parênteses, bem-aventurados os necessitados. Por quê, pastora? A pessoa humilde está ligada, está relacionado à pessoa necessitada. E também não é necessitado de recurso, não é necessitado de saúde, não é necessitado de bens, de uma casa, de uma família, não. É aquele que não está agraciado. É quando o homem entende que ele sozinho ele não tem acesso à graça. A humildade dele é tamanha que ele desce ao pó e ele reconhece: sou pobre pecador. Eu necessito ser agraciado. Eu necessito entender que por mim mesmo, por mais que eu faça, o céu não me é acessível. Eu sou pobre e necessitado porque eu preciso da graça de Deus. Então, ele diz que o reino dos céus é aberto para essas pessoas que reconhecem a sua fraqueza, que reconhecem a sua impotência, que reconhecem que a grandeza de Deus de nos dar Jesus, de destituir Jesus de uma glória, de uma graça e fazê-lo parecido conosco na nossa humanidade, para que eu e você pudéssemos ter acesso à salvação. É disso que o apóstolo Paulo falava na ceia. Se vocês não discernem a profundidade disso, se vocês não discernem que vocês só podem comer o pão e tomar do cálice porque vocês são necessitados e humildes de coração, porque vocês compreenderam que foi somente pela graça. Então, bem-aventurados são essas pessoas que reconhecem a sua humildade porque são necessitados. Eu necessito, Senhor. Eu necessito da tua graça para viver, eu necessito da tua graça para perdoar, eu necessito da tua graça para me relacionar, eu necessito da tua graça para estar nesse mundo, nesses dias onde as pessoas idolatram líderes. Esquece que o único digno de ser adorado é Yeshua, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo passa, querido, tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Então, essa necessidade aqui, essa humildade está relacionada à necessidade de salvação.
Eu desejo tanto entrar no reino dos céus que o meu coração se humilha. Eu não tenho vergonha de chegar diante do rei, mesmo que seja toda em maltrapilho, mesmo que seja suja, mesmo que eu reconheça que não vale a pena e não mereço nada, mas ainda assim ele olha para mim com graça. Essa humildade está relacionada à necessidade. A palavra acherei, eu tenho tranquilidade de saber que a minha paz excede o meu entendimento. Eu estou em paz, eu estou feliz, eu estou grata, porque eu sei que mesmo na minha tribulação, eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que a minha luta é temporária. Eu sei que a minha luta depende somente de Deus e não depende das circunstâncias. Não depende do homem, não depende do sim de A ou B. A minha felicidade está na mão do Senhor. Então, por isso que bem-aventurado, feliz, acharei, vem dessa raiz de saber que a minha felicidade não está no meu estado de espírito, não depende das minhas emoções. Por isso, é fundamental conhecermos as nossas emoções, porque podemos ser enganados por ela. Eu, às vezes, fico esperando uma bem-aventurança, esperando um estado de espírito feliz, só se tudo estiver bem, se tiver saúde, se tiver dinheiro. Mas, independente disso, o estado de espírito depende na confiança em quem tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, por isso eu sou feliz. Então, bem-aventurado é aquele que é abençoado, é estar feliz e ser feliz. Porque a felicidade do estar é momentânea. O ser feliz é contínuo. Todos os dias eu sou feliz, independente se há motivo para ser feliz ou não. O céu é o meu destino. Eu vou para a eternidade. Então, a felicidade não tem como fugir das minhas mãos. O meu passaporte está carimbado para a eternidade. Então, isso significa estar refugiado em Deus. A outra bem-aventurança, a segunda bem-aventurança, ela vai falar de bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Também não está falando de um estado humano de espírito, de estar chorando lágrimas, porque aí nós poderíamos atribuir que toda pessoa que chora, ela é consolada, e na verdade não é. Quantas pessoas choram e não têm consolo? Quantas pessoas choram e não há um consolo? Então, esse chorar aqui é chorar a miséria humana. Quando eu olho a corrupção, quando eu olho a mentira, quando eu olho o tráfico, quando eu olho os abusos, os estupros, eu choro a miséria humana, eu choro a minha própria miséria, porque eu sei como é o meu coração. Eu sei que se pisar no meu calo, o fruto do Espírito some. É chorar, porque eu sei quem eu sou sem o Espírito Santo. Bem-aventurado quando eu choro e olho para mim e digo: Senhor, sem tu, a minha vida é nada. É olhar para a minha natureza humana e ver o quanto eu sou pobre, fraco, nu, miserável. Então, bem-aventurados são essas pessoas que choram essa sua humanidade. E elas reconhecem que precisam de graça, e graça em abundância todos os dias. Então, reconhecer a sua própria mesquinhez é muito difícil. É muito fácil estar aqui e dizer assim: nossa, fulano precisava ouvir isso, nossa, ciclano precisava aprender isso, fulano não é isso, fulano não é aquilo. Mas e eu? Eu preciso disso. Eu preciso ser quebrantada, eu preciso ser transformada, eu preciso ser liberta, eu preciso ser
levado, eu preciso sair da mornidão, até que eu seja um com o Senhor. Por isso as bem-aventuranças é discipulado. Por isso as bem-aventuranças precisam ser trabalhadas em nós. Por isso eu preciso chorar a minha miséria. E quando eu choro a minha miséria, eu choro a miséria do meu povo. Foi o que Daniel fez. Daniel fez isso. Ezequiel fez isso. Daniel olhou e chorou. Não porque as portas estavam queimadas, mas porque o povo perdeu o seu propósito de ter o Senhor como único Senhor, de ter o Senhor como seu Deus, e eles abriram mão da proteção. A nossa proteção está em Deus. A nossa proteção não está na polícia, não está no homem. A nossa proteção está em Deus. Então, bem-aventurado sou eu e você quando eu choro e quando eu dependo de Deus para ser consolado. E quando há esse choro da miséria humana, o consolo vem. E Deus diz: eu sou o seu sol da justiça. Eu sou aquele que vai te consolar. Eu sou aquele que vai trazer justiça e juízo sobre a vida da humanidade. Eu sou aquele que vou separar o joio do trigo. Eu sou teu Deus. A terceira bem-aventurança, depois que nós reconhecemos a nossa necessidade, depois que nós reconhecemos a nossa pequenez, ele vai falar também de um outro atributo que está em Deus. Bem-aventurado os mansos. Primeiro ele fala lá no primeira bem-aventurança que os humildes reinam nos céus. Agora ele sai do céu e ele vem para a terra. E ele vai dizer assim, olha, os mansos herdarão a terra. Que terra é essa? É essa terra aqui. Mas vai reinar como? É viver todos os dias de vida que você tem na face da terra de uma maneira equilibrada, com ordem. Porque quem não é manso não tem ordem interior. Não é só aquela pessoa colérica, porque existem muitos mansos, queridos, que são caladinhos, que são tranquilinhos, mas existe um vulcão dentro deles. A maldade está instalada nele. A mesquinhez, o desejo de prejudicar o outro está instalado ali. Mas não é dessa mansidão que Jesus vem nos ensinar. É a mansidão de saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É a mansidão de não querer fazer justiça com as suas mãos. Se o outro pensa diferente de você, olhar para o outro com compaixão e dizer, eu lamento, mas nós pensamos diferente. É não usar da força, da ignorância, do seu argumento para diminuir o outro por causa daquilo que ele pensa. Porque corremos o risco de jogar água e o bebê fora. Na verdade, eu posso discordar de você, eu posso discordar do seu posicionamento, mas eu não posso rejeitar quem você é, porque você é igual a mim. E muitas vezes Jesus, quando diz assim, olha, bem-aventurado você que é manso, você que entendeu que mesmo diante da cruz, mesmo diante da injustiça da cruz, eu não nego a minha cruz. Muito pelo contrário, eu nego a mim mesma. Eu nego o meu reconhecimento humano, eu nego aquilo que eu acho que as pessoas deveriam me dar, honra, reconhecimento. As pessoas não vão dar isso para nós, amados. E nós precisamos ter a mansidão de Jesus para aceitar isso. Que muitas vezes elas vão sorrir para você, mas vão falar mal de você por trás. Que elas não vão aceitar os teus ensinamentos. Elas vão desejar que você seja aquilo que ela acha que você tem que ser, e não aquilo que Deus acha que você tem que ser. Então, ser manso é dizer, Senhor, aquilo que estava em Jesus agora está em mim, a mansidão. De dizer assim, seja feita a tua vontade, assim na terra. O reino dos céus não começa lá em cima, o reino dos céus começa na terra. É no meu dia a dia. Eu não preciso dizer que eu sou cristã, eu sou pastora. As pessoas verão isso nas minhas boas ações. As pessoas verão isso no meu caráter.
As pessoas verão isso no meu temperamento. E é diferente de ser boba. É diferente de ser manipulada. É diferente de ser Maria vai com as outras. Nada contra as Marias, né? Mas ser mansa, ter o caráter de Jesus. Entender que eu preciso, né, de uma experiência contínua com Deus. Aquilo que eu fiz ontem, orei ontem, comunguei ontem, serviu para ontem e hoje. Por isso o apóstolo Paulo dizia, orai sem cessar. Estejam tão conectados com Deus, que você não precisa de palavras, que você não precisa ficar num lugarzinho ajoelhado, que você não precisa fazer coisas, mas o seu coração está tão rendido que se Deus falar, você escuta. Isso é mansidão. Depois ele vem falar sobre bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. São as necessidades mais básicas do ser humano, a fome e a sede. Mas não é a fome do alimento, não é uma fome de comida, é fome de justiça. É quando nós olhamos a corrupção e eu digo, isso não é bom. Porque a corrupção tira de quem menos tem. O roubo, a mentira, a ganância, a censura, o controle, destitui o outro da sua própria essência. Então, bem-aventurado os que têm essa fome, essa justiça de Deus. Senhor, venha o teu reino, faça na terra a tua vontade, porque ela é feita no céu. Então, eu desejo tanto isso que Jesus, olha, você é bem-aventurado quando deseja essa justiça. Mas não é na força do braço, da arma, não é na força do grito, não é na força da imposição. Quando você é um bem-aventurado, quando você tem essa fome de querer o bem-estar para todos que estão ao teu redor. E Jesus olha para essas pessoas e diz assim, olha, vocês vão ser fartos. Haverá consolo, mas haverá fartura. E quando tem fartura de justiça, querido, não falta nada para uma nação. Por isso, a nossa responsabilidade de colocar justos no governo, não perfeitos, porque perfeitos não existem. Perfeito só Jesus. E nós estamos sendo trabalhados para imitarmos a perfeição de Jesus. Mas não existem perfeitos, existem justos, pessoas justificadas. E Jesus continua dizendo, olha, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é o misericordioso? É aquele que olha a miséria do coração do outro e diz assim, eu entendo você. Você ainda não tem revelação. Você ainda não tem a sabedoria dos céus. Você não tem a inteligência espiritual para entender na profundidade o plano da salvação. Mas eu tenho compaixão de você. Eu rejeito a sua ideologia. Mas eu amo a sua essência, quem você é. Você é amado de Deus Pai. Isso é ser misericordioso. E não tentar fazer com que o outro aceite o teu posicionamento. Por isso, as bem-aventuranças é discipulado. Porque ela vai tratar do nosso caráter. E será que nós estamos, queridos, sendo discipulados, permitindo que o Espírito Santo nos discipule? Às vezes a gente fica tão cheio de si porque aprendeu um pouco mais, porque já leu Provérbios todos, porque já leu as cartas paulinas. Eu já li a Bíblia toda, mas se a Bíblia não fez de você uma pessoa nascida de novo, é apenas uma leitura como outra qualquer. Então, que Deus nos ajude a sermos misericordiosos, a olhar a miséria do coração do outro, sem nos sentirmos prepotentes. Muitas vezes, dentro das igrejas, nós vemos pessoas que são tão cheias de si porque são salvos, porque são batizadas, porque fazem parte do rol de membro de uma igreja, porque têm um cargo, porque são líderes, porque são pastores. Querido, isso não faz a diferença.
A diferença está quando eu entendo que nada sou sem a graça. E quando essa graça ela é tão encharcada no meu coração que ela me comove a ajudar o outro, no sentido de mostrar a graça e a luz para ele, independente de quem ele seja. É quando eu abro o meu lado da algema todos os dias e eu perdoo, independente se o outro merece o meu perdão ou não. Isso é ser justo. É perdoar, custe o que custar. É ser misericordioso, custe o que custar. A próxima bem-aventurança vai falar de limpeza, né? Às vezes nós estamos no céu e não vemos o céu. Ele fala que bem-aventurado os limpos de coração. O que a limpeza de coração faz conosco? Nos faz ver a Deus. Ajuda-nos a entendermos a essência de Deus. Não cabe mais no meu coração nem no seu a dúvida. Será que foi assim que o Senhor Deus disse? Será que é isso que Deus está dizendo? Não tem mais o será. Deus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse é o nosso Deus. E quando ele diz que a limpeza, bem-aventurados limpos, não é o limpo. Lembra que eu já ensinei aqui para vocês o que eu penso, o que eu sinto, eu falo? Ele diz aqui, ó, não é o que você pensa na sua mente, não é a limpeza da mente, porque a mente ela vai trazer muitos pensamentos, e esses pensamentos, muitas vezes, eles não dependem de nós, faz parte da psique humana pensar muito, mas eu posso alimentar o pensamento que vai se alojar no meu coração, que vai encher o meu coração, que vai sustentar esse coração a ponto desse pensamento virar um sentimento, e esse sentimento sair pela minha boca e virar ação. Nós podíamos fazer um seminário só isso, só já era o suficiente para a gente ficar um dia inteiro aqui debatendo. O que eu penso, às vezes, não pode ser controlado, mas o que eu sinto e o que eu falo, isso é livre-arbítrio. Isso está na minha mão. Eu posso pensar mal de você agora, mas eu me recuso a alimentar o pensamento de maldade no meu coração em relação a você. E eu me recuso a abrir a minha boca para falar mal de você, para denegrir a sua imagem, para diminuir quem você é. Então, querido, isso é a limpeza de coração. Porque Jesus sabia que muitas vezes nós não iríamos conseguir limpar nossa mente, mas o nosso coração nós podemos limpar. É uma atitude humana, escolha. Eu escolho amar, eu escolho servir, eu escolho perdoar. E isso faz toda a diferença no meu coração. Isso faz no meu coração se banhar todos os dias. Que mesmo que eu não esteja conectada com você fisicamente, eu estou conectada no Pai, eu estou conectada na palavra, e essa palavra nos aliança. Então, ele diz assim, olha, o seu coração está limpo. Quando esse coração está limpo, você consegue me ver. Como que eu vejo a Deus? Eu vejo a essência de Gênesis, quando diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu não preciso de conselhos para não pecar. O meu coração limpo diz para mim, isso é pecado. Eu não preciso que você ore por mim para que eu entenda que aquela decisão é errada. Eu não preciso que você ore por mim para que eu entenda que aquele posicionamento meu está equivocado. O meu coração está tão limpo que ele se compadece e diz, Rose, isso não é correto. Isso não está alinhado com a palavra de Deus. E o meu próprio coração escolhe obedecer. Por isso eu consigo ver Jesus. Por isso eu consigo olhar Jesus e ver qual é a decisão que ele tomaria se estivesse no meu lugar. Eu posso pisar exatamente na pegada dele, porque eu consigo vê-lo.
naquela situação. Eu consigo discernir e eu consigo entender. Então, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados misericordiosos e bem-aventurados os limpos de coração. Nosso tempo não vai permitir terminarmos as 9 bem-aventuranças. Depois eu vou ver se a gente continua na semana que vem ou daqui a 15 dias, eu vou passar para a Mônica. E aí, eu quero que você leia com outros olhos. Talvez ouvindo essa gravação novamente, anotando, sem autocondenação, mas pensando que todas as vezes que você é exposto à palavra, as suas vestes velhas estão sendo tiradas, porque as nossas vestes são trapos de imundícia. Mas a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, como é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela nos limpa. Ela não está aqui para nos ferir. Ela está dizendo, eu tenho uma felicidade para te dar. Eu tenho uma bem-aventurança. Eu tenho um achei para te dar no dia de hoje. Uma paz de espírito, se você se permitir banhar nas minhas águas. Que essa palavra possa falar ao seu coração, como falou ao meu coração. Que você possa pontuar, Senhor, onde eu preciso amadurecer? Aonde eu preciso crescer? As coisas de menina já não servem mais em mim. As roupas de meninas ficaram para trás. Os sapatos de menino não entram mais nos meus pés. Não cobre mais o meu corpo as minhas vestes antigas. Então eu preciso de novas vestes. E eu creio que assim como Deus falou comigo, Ele falou com você também. E eu espero que Ele continue falando no decorrer desse dia. Porque Deus hoje me deu novas vestes, num texto tão conhecido, que eu estudo há tantos anos, mas porque a palavra dele se renova toda manhã. Bendito Deus, eu te entrego esta palavra, te peço, Senhor, que elas sejam sementes, e que elas sejam regadas pelo doce Espírito no nosso coração no dia de hoje, durante essa semana, que possamos olhar as bem-aventuranças com os outros olhos. Eu bendigo o teu nome pela vida da Mônica, que abriu essa sala, que proveu esse tempo para nós aqui. E te agradeço pelos meus irmãos que vieram, Senhor, ouvir a tua serva, sabendo que nada sou sem a tua graça. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus, obrigada, minha pastora. A gravação vai ficar ali certinha. Se você não fez suas anotações, eu te recomendo ouvir, que é o que eu vou fazer também. Obrigada, hein? Podemos não controlar os nossos pensamentos, mas podemos controlar aquilo que a gente vai alimentar no nosso coração. Nunca tinha ouvido falar das boas-aventuranças dessa forma. O Senhor é maravilhoso. Obrigada, minha pastora Rose, por estar aqui com a gente nessa manhã, trazendo algo tão simples e tão magnífico para nossas vidas. Beijo no coração de vocês. Amanhã é quinta de oração. Não desanima, não. Eu espero você aqui às 7h05 da manhã. Beijo grande, família. Até amanhã.